E aí, minha gente, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês sobre paternidade. Por que paternidade, meus amigos? Porque é algo muito difícil para quase todo jovem, entendeu? Principalmente homem. Por diversas vezes, nossos pais, eles são meio distantes da gente. Eu me lembro que durante toda a minha infância, meu pai só compareceu na escola uma vez. Me lembro que foi numa festinha de Dia dos Pais. E eu me lembro das brincadeiras que a gente fez naquele dia. Por quê? Porque foi a única vez que meu pai foi me visitar na escola. Então, aquilo ali me marcou bastante. E eu entendo bem sobre isso, sobre essa questão, e eu quero compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês nesse momento, tá bom? Base bíblica em Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 10, que diz assim: E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Aqui a gente vê duas coisas totalmente opostas. Por quê? Porque quando seu pai falava, Jacó repreendeu José, dizendo assim: porventura, quer dizer que nós, eu e tua mãe e seus irmãos, iremos nos inclinar perante você? Eu imagino que estavam todos assentados numa mesa, conversando, num almoço, e aí José foi e contou esse sonho para Jacó. E Jacó não era um homem qualquer, Jacó também fazia parte da promessa, tanto que a Bíblia por vezes relata que Deus era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, Jacó era alguém com um relacionamento especial com Deus, como a gente bem sabe. E mesmo assim, Jacó repreendeu seu filho José naquele momento, naquela mesa. Mas olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jacó repreendeu José, mas no seu coração guardava os sonhos do seu filho. No momento ali por fora, Jacó repreendeu José para quê? Para causar ali um equilíbrio, para José manter a humildade. Mas no seu coração, lá no seu íntimo, Jacó sabia que José era alguém especial. O que eu aprendo com isso? Por muitas das vezes, os nossos pais não falam o que eles realmente sentem pra gente. Às vezes por ego, infelizmente, mas às vezes também por conta do passado que eles tiveram. Se você parar para olhar para a história do seu pai, você vai perceber que provavelmente o seu avô tratou ele mal também. Se você olhar para a história do seu pai, você vai ver que provavelmente ele também foi ignorado pelo seu avô, pelo pai dele. Então, o que resta para a gente como filhos? É muito doloroso a gente ouvir uma palavra como essa que José ouviu, porque eu imagino que na hora que José ouviu aquilo, ele se entristeceu, assim como nós ficaríamos tristes. Mas o que resta para a gente, como homens de Deus, como jovens de Deus, como filhos de Deus, nos resta manter o equilíbrio emocional, a entender que nossos pais também são humanos, assim como nós somos. Assim como você comete erros, eu cometo erros e nossos pais também cometem erros. Eu entendo que a maioria dos erros que meu pai cometeu comigo foi tentando acertar, fazendo o melhor que ele podia, apesar de ter o pai que ele tem. Para você ter uma noção que meu avô abandonou meu pai quando ele era criança. Então, o que eu aprendo? Que meu pai não tem uma referência de pai. Então, da mesma forma pode ser com você, meu querido. Você, às vezes, a gente acha que é só a gente que importa. Só que se a gente parar para pensar, nossos pais também já foram crianças. E a gente não sabe como foi a infância deles. Então, eu indico para você, ore. Ore para que Jesus te dê esse discernimento também. Não foi de uma hora para outra que eu aprendi isso, sabe? Foi Jesus falando no meu coração através de várias mensagens e Jesus me fez entender isso. Hoje, meu pai e eu, a gente não tem uma relação de mil amores, mas eu tenho respeito e orgulho dele, porque eu vejo a evolução dele. Se você tem um relacionamento difícil com seu pai, eu indico para você, tente mais um pouquinho. Seja mais equilibrado emocionalmente para lidar com ele, fale com ele, troque uma ideia de vez em quando, que aos pouquinhos Jesus vai fazer a obra e principalmente ore e seja um exemplo para a vida dele, porque por mais que ele seja mais velho que você, muitas das vezes Jesus vai te usar como exemplo para ele, tá bom? Independente se ele estiver na igreja ou não. Então, tenta mais um pouquinho e que Deus abençoe vocês. Tamo junto.